Olá, terceiro ano, tudo bem? Estão prontos para fazer a correção da sequência 24 de História e Geografia? As atividades são a 12 e a 13. Na hora que você for acompanhar aí no seu caderno de atividades, atenção, tá? E aí eu trago para vocês aqui uma imagem que já está no seu caderno, né? E aí essa imagem, ela mostra o gado zebu dentro do navio. E olha lá a plaquinha, Índia, Brasil. O que será que essa figura quer nos passar? Você já leu o texto, né? Se você já leu o texto, então você deve imaginar sobre o que vamos falar agora nos conteúdos de História e Geografia. Vamos lá? A 12ª questão nos traz assim, ó. Leia o texto e responda as perguntas. Olha, leia o texto e responda as perguntas. Então, vamos ficar bem atento o que acontece nesse texto. Vai ter vários acontecimentos, tá? Zebu, verde e amarelo. Você já sabe que o nosso zebu veio da Índia. Os primeiros animais chegaram por acaso, trazido por navios do Oriente, que precisaram atracar nos portos brasileiros antes de seguir viagem. O povo ficou curioso com aqueles bois de cupim bem diferente dos criados por aqui. Alguns foram levados para o zoológico porque eram considerados animais exóticos. Até mesmo Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, ficou encantado com os bovinos e tinha em sua fazenda, no Rio de Janeiro, vários zebuínos africanos. Os primeiros criadores brasileiros passaram a cruzar os zebuínos com o gado europeu e viram que o resultado era bom e que o zebu era mais forte e produtivo. Um casal de zebu foi trazido do zoológico de Londres, na Inglaterra, em 1875. Naquela época, os criadores encomendavam os animais a uma empresa especializada em comércio internacional. Daí surgiu a ideia de viajar até a Índia para buscar mais zebu. Um grupo de criadores da região do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais, decidiu que era melhor ir à Índia comprar animais, pois assim poderiam escolher os melhores. Que história interessante, né? Essa história conta como que os gados zebu vieram parar aqui em Uberaba. Porque Uberaba é uma cidade pioneira do gado zebu, né? A gente tem museus que representam o gado zebu. Nós temos a própria ABCZ, onde acontece shows, acontece leilão de gado zebu, né? E que traz muito a economia da nossa cidade, ela é bem vasta por isso. Porque a gente trata o gado zebu até hoje como um meio de comércio, como comercial. Então, ele traz dinheiro, sim, para a cidade de Uberaba, né? E aí, crianças, eu mexendo aqui na internet, achei uma revistinha que a BCZ fez esse ano para comemorar os 200 anos de Uberaba e também comemorar essa data do gado zebu no Brasil, especialmente em Uberaba, um gibi, uma história em quadrinhos. Eu peguei algumas histórias para vocês conhecerem um pouquinho mais. Vamos lá ver? Olha que legal! Você sabia que o zebu é uma espécie bovina formada por dezenas de raças? Sabe aquele boi com grande caroço chamado de cupim nas costas? Este é o zebu. Ele é da espécie Bos indicus, ou seja, um bovino que surgiu na Índia. Dentro dessa espécie existem dezenas de raças. Para ser mais preciso, crianças, existem 8 raças. E essas raças são muito resistentes ao calor e a certas doenças. Por isso que eles acostumaram tão bem aqui, né, no nosso clima brasileiro. Depois eu separei essa página aqui também para vocês do gibi, ó, de olho nos melhores zebuínos. Quando chegaram ao Brasil, muitos bovinos eram usados no trabalho de tração para movimentar os moinhos de cana-de-açúcar. Por quê? Porque eles se adaptaram muito bem ao clima do Brasil e eles passam a ser criados, né, nas fazendas brasileiras. E aí eles eram produtores de carne e de leite. Então eles resolveram separar aqueles touros, né, e usá-los apenas para cruzar com melhores vacas, tá?
Por isso que depois foi surgindo uma seleção genética, né? E foi melhorando essa criação de gados aqui no nosso território brasileiro. Trouxe para vocês também. Vocês conhecem esse local? Alguém já foi aí? Pois é, esse é o Parque Fernando Costa. A BCZ ela foi fundada por um grupo de criadores em 18 de junho de 1934 e tinha como meta trabalhar pelo progresso da agropecuária. Na época, ela tinha outro nome, Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Mas em 67, passou a ser chamado Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, o Parque Fernando Costa, atual casa da BCZ. Ela foi inaugurada em 1941 e era administrado pelo Ministério da Agricultura. Só que em 1978 o parque foi doado pelo governo à ABCZ. Muito legal, né? Eu tenho certeza, quase toda criança já passou aí perto, ou já passou na porta, ou já entrou para conhecer o parque. Tem muitas coisas legais dentro desse parque, viu, gente? E aí eu trouxe para vocês que depois que eles trouxeram o gado zebu para cá, é uma espécie, né? E aí teve um surgimento de outras raças ligadas ao gado zebu. Ó, olha o primeiro aqui, ó. Brahman, Cangaia, Gir, Guzerá, Hindu Brasil, Nelore, Sindhi e Tabapuã. Olha que legal e é bonitinho, né, gente? E essas espécies, esses gados, foram da espécie do zebu. Aí teve as modificações genéticas e surgiram mais essas 8 tipos de raças dentro do gado zebu. E aí a gente já chega na pergunta que tá aí no seu livrinho de atividades, né? No seu caderno de atividades. Então, letra A. Em qual meio de transporte, transporte, os primeiros animais chegaram aos portos brasileiros? Quais será? Os primeiros animais chegaram aos portos brasileiros de navio. Muito bem. O que aqueles bois tinham de diferente, gente? Cupim. Ô, professora, mas o que é cupim mesmo? Aqui, ó, pessoal. Essa parte aqui, ó, em cima aqui, ó, perto da cabeça, tá vendo? Do gado, nas costas, essa parte mais elevada. A gente chama ela de cupim, tá bom? Então, é uma característica dos gados zebu. C. Porque os criadores brasileiros passaram a cruzar os zebuínos com os gados europeus. Será por quê? Falei isso, hein? Porque viram que o resultado era bom e que o zebu era mais forte e produtivo. Muito bem. D. Complete as lacunas de acordo com o texto. Vocês lembram que eu falei que tinha que prestar atenção no texto? Então, ó. Até mesmo Dom Pedro I, o primeiro o quê? Dom Pedro era o quê aqui no Brasil? Imperador. Da onde? Do Brasil. Ficou encantado com quem, pessoal, que a gente está estudando? Os bovinos. E tinha em sua fazenda, no Rio de Janeiro, vários zebuínos africanos. Perfeito! Então, vamos lá. Letra E. Um grupo de criadores da região do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais, decidiu que era a melhor hora de ir à Índia comprar animais, pois assim poderia escolher os melhores. E aqui eu coloquei a bandeira do Brasil e aqui eu coloquei a bandeira da Índia. E aqui, crianças, olha aqui, ó. Aqui estamos nós, ó. Olha a bandeira do Brasil, tá vendo? Ó, muita atenção, bandeira do Brasil. E a gente tá vendo aqui o globo terrestre. O Brasil tá aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês onde tá a Índia, tá bom? Ó, chegou. Ó, a Índia. Legal? Legal, né? Então tá bom. Então vamos lá. 13ª questão. Leia os seguintes textos com muita atenção para entender melhor. Leia 2 vezes. Então, eu acredito que você já tenha lido e a gente vai ler então pela 3ª vez. Olha o tanto que estamos estudiosos, aplicados. Vamos lá? Então, vamos. Texto 1. Os primeiros animais bovinos no Brasil foram trazidos de Portugal para auxiliar o trabalho na lavoura e para a alimentação.
Entre eles, aqueles oriundos da África eram, em sua maioria, zebuínos, muitos deles importados da Índia. Texto 2. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, está guardada a história das raças zebuínas no Brasil, desde sua chegada ao nosso território até os fatos marcantes que transformaram o país num dos principais atores da pecuária mundial. É lá que está erguido, desde 1983, o Museu do Zebu, que preserva materiais raros e preciosos, como a imagem dos primeiros animais trazidos da Índia ainda no século XIX. Na instituição, há tesouros como fotos de Teófilo de Godoy, primeiro brasileiro a atravessar o planeta para buscar o gado indiano. O acervo reúne também depoimentos e cartas de outros importadores, registros genealógicos e documentos exigidos para a entrada dos animais no país. Os zebuínos começaram a desembarcar no Rio de Janeiro, indo para a fazenda dos Barões de Café. Com o passar do tempo, o gado foi alcançando outras regiões como o Triângulo Mineiro. Foi ali que se desenvolveram os touros que formaram a base genética de raças como Nelore no país. O zebu ganhou destaque no cenário nacional e em 1906 foi realizada a primeira exposição em uma fazenda próxima a Uberaba. Na década de 30, ali foi fundada a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, que mais tarde se tornou a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, mantenedora do museu. Então, pessoal, o que eles estão dizendo aqui para você? Que a vinda do gado zebu foi tão importante que foi feito um museu para eles, né, com toda a história da vinda do gado do zebu dentro da ABCZ. Então, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o museu da ABCZ, que fica dentro da ABCZ, vai, porque é muito bonito, tá? Muito bonito, tem muita história lá dentro, tem artigos valiosos, tem documentos preciosos de muito antigamente. É muito interessante que vocês façam essa visita. Não agora, porque tá fechado o museu devido à pandemia. Mas assim que você tiver a oportunidade que ele reabrir, é uma dica da professora. Vai que você vai gostar muito. E agora chegamos aonde? Caça-palavras. Eu sempre falo isso, né, gente? Eu adoro caça-palavras. Estimula a memória, coordenação, raciocínio, percepção. São tantos benefícios que vocês nem imaginam. Então vamos lá? De acordo com a leitura dos dois textos, procure no caça-palavra as palavras do quadro. Então aí temos Brasil, animais, lavoura, alimentação, todas as palavras que correspondem ao texto que nós lemos anteriormente. E vamos achar todas essas palavras aqui nesse caça-palavras. Então vamos lá, ver se você conseguiu achar todas, porque tem todas, viu, crianças, ó. Brasil, animais, lavoura, alimentação, bovinos, África, zebuínos, Índia, Uberaba, Triângulo Mineiro, pecuária, Museu do Zebu, raros e preciosos, gado, cartas, registros, café, fazendas, ABCZ e exposição. Muito bem, galerinha! Ah, já acabou! Não acredito! Acabou por enquanto, porque na próxima quinzena retornaremos com mais atividades para vocês de história e geografia, cada vez mais interessantes. E a gente é muito bom, né, ficar sabendo da história, o que conta sobre o lugar onde a gente nasceu ou onde a gente vive, né? Que a gente passa a maior parte do nosso tempo, da nossa vida. Crianças, e eu trago para vocês a foto de um dos ambientes do museu, né, da ABCZ, que fica lá dentro da ABCZ, que é o Museu do Zebu. Essa é uma das partes que tem lá. Eu gostei muito dessa foto, então eu trouxe para vocês, tá? Mas, igual eu disse, fica o convite em aberto.
quando estiver tudo funcionando normalmente, vai você mesmo lá ver e constatar a beleza que é este lugar, tá bom? Por enquanto, preservar o passado é construir o futuro. Pensa nessa frase. Já pensou se a gente não tivesse todos esses itens para contar o que aconteceu antes da gente nascer? Não teria como a gente viver no futuro, né? Ia ficar tudo muito indeciso, né? Um monte de dúvida assim pairando na nossa cabeça, tá bom? Mais um grande beijo. Até a próxima quinzena. Não esqueça de levar as atividades, tá bom? Tchau, tchau, crianças!